Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Financeiro de hoje. Lembrando que aqui o meu objetivo é te ensinar o caminho para você quitar suas dívidas com até 90% de desconto. Eu sou Lídia Machado, educadora financeira, e esse é o nosso Papo Financeiro de hoje com o tema: qual a melhor forma de quitar as dívidas com até 90% de desconto? É isso mesmo. Bem-vinda, Noeli. É isso mesmo. E eu quero começar essa aula de hoje falando para você o seguinte, presta atenção. Existe solução para todo tipo de dívida. Eu recebo direct todo dia de gente me perguntando: Lídia, eu tenho dívida disso, eu tenho dívida daquilo, Lídia, eu preciso de ajuda. Então, eu quero dizer para você que existe solução para todo tipo de dívida. Independente do tamanho da sua dívida hoje, se você deve 10, 20, 30, 40, 100, 200, 500 mil, 1 milhão de reais, independente do tipo de dívida que você tenha, de há quanto tempo você está devendo e de quanto você ganha hoje, tem solução, tem saída para você. Beleza? Toda dívida tem solução. E eu quero dizer também, o tema da nossa live é qual a melhor forma de quitar as dívidas com até 90% de desconto. Eu quero dizer para você também que, já respondendo, começando a responder essa pergunta, não existe uma única forma de você quitar suas dívidas com até 90% de desconto. Não é uma fórmula que todo mundo vai usar e vai dar certo, vai funcionar desse jeito. Não existe uma fórmula pronta para isso. Não existe uma caixinha onde todo mundo vai entrar dentro daquela caixinha e vai resolver as dívidas, tá certo? E aí, beleza, Lídia, mas aí você está dizendo que a pergunta é qual a melhor forma? Estou começando a responder, não existe uma única forma. Mas eu vou responder mais para você sobre, presta muita atenção. Eu vou trazer aqui para você deixa eu ver se são 3 ou são 4 pontos. 3 pontos importantes aqui, tá certo? Para você trilhar esse caminho para quitar suas dívidas com até 90% de desconto. Beleza? Então, vamos embora. Vou trazer aqui o primeiro ponto importantíssimo, que eu tenho observado muito ultimamente nas mensagens que eu recebo no direct, das minhas alunas do Método Dignidade Financeira, que é o meu programa de acompanhamento, onde eu ensino para você o passo a passo para você quitar suas dívidas com até 90% de desconto. Primeiro ponto importante para você quitar suas dívidas com até 90% de desconto é não entrar em desespero. Não deixar a ansiedade te dominar. Por quê? Você entra em desespero. Vamos lá, vamos ver se você se identifica, beleza? Me fala aí. Você entra em desespero quando seu gerente do banco te cobra fazer uma negociação, aceitar a proposta que o banco está te fazendo. É verdade ou não? Manda coração se faz sentido. Você entra em desespero quando você vê aquela dívida de cartão de crédito, do cheque especial subindo. Tá 2, já tá 5, já tá 10, já tá 15, já tá 20. É assim ou não? Você entra em desespero quando você recebe ligações de cobrança. E eu quero dizer o seguinte, você está passando por isso hoje? Está nessa agonia? Eu quero dizer o seguinte para você. Muita calma nessa hora. Respira fundo. É isso que eu falo para as minhas alunas, quando elas mandam mensagem para mim, assim, agoniada. Ai, Lídia, o banco, não sei o quê. Ai, Lídia, eu recebi uma proposta. Eu digo o seguinte, calma. Respira fundo. Calma. Primeira coisa, você não é obrigada a aceitar a proposta do banco, a primeira proposta que ele está te fazendo. Você não é obrigada a aceitar a proposta que o banco está te fazendo nesse momento. Não é. Inclusive, você pode e deve fazer propostas ao banco. Entende? E aí o que acontece? Provavelmente, a proposta que você vai fazer para o banco, tá? De cara, ele não vai aceitar, não, a proposta que você vai fazer. Mas isso faz parte da negociação.
Acho que foi na aula de ontem que eu estava aqui ao vivo, aí uma seguidora colocou assim, Lídia, mas eu já fiz proposta para o banco e ele não aceitou. Isso é normal, faz parte do processo de negociação. Você não aceita, aí você faz uma proposta para o banco, aí o banco na hora não aceita. Perdão, gente. O banco na hora não aceita, aí você faz outra proposta mais na frente. Isso faz parte do processo de negociação. Faz parte. Entende? Então, você não é obrigado a aceitar a proposta que o banco está te fazendo nesse momento. Então, calma, respira. Recebeu uma ligação de cobrança, o gerente está ligando, mandando mensagem para você no WhatsApp, dizendo que tem a proposta XYZ para você. Calma, respira. Para analisar. Quando a gente entra em desespero, a gente só mete os pés pelas mãos. É verdade ou não? É verdade ou não? E outra, sua dívida pode aumentar? Sim, principalmente de cartão de crédito, que os juros são altos. Cheque especial também. Mas a sua dívida ela não vai aumentar eternamente, amém. Não vai aumentar eternamente, amém, a sua dívida. Não vai aumentar indefinidamente. Teve um tempo desse que eu recebi uma mensagem de um seguidor ou uma seguidora, agora eu não lembro ao certo, dizendo assim, Lídia, a minha dívida está impagável. Não tem mais como, está impagável. Não existe dívida impagável. Sua dívida não vai crescer eternamente, amém, que você nunca consiga pagar. Como é que você pode afirmar isso, Lídia? Porque eu vejo isso. Existe um processo que existe, onde segredos que o banco não conta para você, sobre essa questão do aumento dos juros, do aumento da dívida, depois a dívida para de crescer, depois a dívida começa a diminuir, existe uma dança, eu posso dizer, que o banco faz com a sua dívida. Então não vai crescer eternamente, amém. Fica tranquila quanto a isso. Aí outro ponto que eu levantei aqui é você fica desesperada quando você recebe ligação de cobrança. Verdade ou não? O que é a ligação de cobrança? A ligação de cobrança é a forma que o banco tem de te cobrar, de tentar fazer uma negociação, um acordo com você. Por isso que ele liga, manda SMS, manda WhatsApp para você. Porque é a forma que ele tem de querer negociar e fechar um acordo para você pagar a dívida. Agora, essas ligações, elas podem ser de qualquer jeito? Não. Não pode. Existem limites e limites estipulados por lei. Está lá no Código de Defesa do Consumidor. Lídia? Sim. Está lá no Código de Defesa do Consumidor. E eu vou aqui compartilhar com você um dos artigos que está lá no Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 42, que diz o seguinte, olha só, presta atenção. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente, ou seja, aquele que está devendo, não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Ainda fala mais. Presta atenção. Deixa eu voltar aqui para esse artigo que fala. Ou seja, você não pode ser constrangido ou ameaçada numa cobrança. Nem exposto a ridículo. Não pode. Tá certo? Então, você não pode. Outro artigo, você está um outro artigo do Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 71, que diz, olha só, utilizar na cobrança de dívidas de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Isso quer dizer o quê? Que cobrança, esse tipo de cobrança abusiva é crime. Cobrança de dívida com ameaça, coação, constrangimento. Afirmações falsas. Que te expõe a ridículo. Que interfira com seu trabalho, descanso e lazer. Não pode. É crime.
Não pode. Está lá no Código de Defesa do Consumidor. E aí me conta, você sabia disso aqui? Que esse tipo de cobrança é crime? Responde aqui para mim, sim ou não. Você sabia? Que isso está lá no Código de Defesa do Consumidor? Que é uma defesa que você tem estando endividada? Responde aqui para mim, sim ou não. Você sabia disso? Pois é, está no Código de Defesa do Consumidor. Esse tipo de cobrança que eu acabei de citar para você é crime, está lá no Código de Defesa do Consumidor. E aí, nesse artigo 71 que eu acabei de falar para você, ele diz que você não pode, a cobrança não pode interferir com o seu trabalho, descanso ou lazer. Ou seja, eles não podem ligar para você no seu horário de trabalho. Eles não podem ligar para parentes, vizinhos ou outra pessoa cobrando a dívida. Isso não pode. Não pode nem deixar recado, aqui é da empresa fulana de tal. Eu estou ligando aqui porque eu estou precisando fazer uma negociação de dívida com a Fabiana, com a Sueli. Não pode, gente. Não pode. Liz, o que eu faço na hora que se acontecer isso? Faz um boletim de ocorrência online. E aí você vai ligar para a ouvidoria do banco ou instituição financeira e fazer uma reclamação no Banco Central. Perdão, gente, no Banco Central. Tá certo? Não pode. Lídia, mas eles fazem isso o tempo inteiro. Eles ligam para mim no meu horário de trabalho, eles ligam para mim no sábado. E aí, Lídia, não pode, mas aí eles estão fazendo por quê, minha gente? Presta atenção. Eles fazem isso porque ninguém reclama. Ninguém reclama os seus direitos. Todo mundo aceita, porque acha que porque está endividada, não tem direito a nada, só tem que baixar a cabeça e dizer, eu estou endividada, a culpa é minha. E não é assim que funciona. Existem leis estaduais que definem os horários em que pode haver ligações de cobrança. Existem 5 estados no Brasil que definem, tá? Que tem lei estadual que definem o horário que pode acontecer essa cobrança, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, deixa eu compartilhar aqui. Vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo, gente, direitinho? Olha só. 5 estados apenas que têm lei que define o horário que podem acontecer as ligações de cobrança. Então, olha só. Quais são os estados? Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Amazonas e Alagoas, tá certo? Então, olha só, presta atenção. Lá no Rio de Janeiro, a lei diz que as ligações de cobrança podem acontecer nos dias úteis, de 9 às 19 horas. Sábados é proibido. Lídia, domingo não pode, gente. Domingo é universal, não pode se fazer ligações de cobrança aos domingos. São Paulo, olha só, São Paulo é assim, pode fazer ligação de cobrança de 8 às 20 e sábado de 8 às 14, tá? Lídia, se o meu estado não tem essa lei, você está falando aí, o meu estado não está nessa lista. Geralmente, a gente tira como base a lei de São Paulo, tá? De 8 às 20 dias úteis, de 8 às 14 sábados. E aí, gente, perdão. Acordei super cedo hoje. O cansaço está batendo, mas vamos lá. Espírito Santo, olha só, de 8 às 19, tá certo? E sábado é proibido, olha só. Acabei de responder, né, Elis? Então, a gente tira como base São Paulo, se o seu estado não está aqui nessa lista, beleza? Amazonas, que é o meu estado, de 8 às 19, sábado é proibido, domingo também, tá? E Alagoas, de 8 às 20, segue o de São Paulo, de 8 às 20, e sábados, de 8 às 14. Domingo não pode, tá certo, gente? Lídia, e aí, como é que fica o meu horário de trabalho? Como é que fica o meu horário de trabalho? Vamos lá. A lei diz que você não pode ser, que a cobrança não pode interferir no seu trabalho. Portanto, se você receber uma ligação de cobrança no seu horário de trabalho e você puder atender o telefone, você vai atender e você vai dizer, olha só, nesse momento eu estou no meu horário de trabalho, tá certo? Eu não posso ficar falando no telefone. Então, olha só, o meu horário de trabalho é de 8 às 17 horas. Então, você pode me ligar depois das 17 horas, tá certo? Aí eu vou poder atender a ligação. Beleza.
que você vai fazer mais? Você vai anotar o protocolo dessa ligação, nome da pessoa que já atendeu e data e hora dessa ligação. Para que isso, Lídia? Toda ligação de cobrança é gravada. Então, você tem ali escrito a prova de que você informou que eles não podem ligar para você no seu horário de trabalho. Lídia, mas isso tem acontecido recorrentemente. Atenda uma segunda vez, informe novamente. E aí, o que você vai fazer? Você vai proceder uma reclamação na ouvidoria do banco, que é responsável dessa dívida. No PROCON, que é o consumidor.gov, você pode fazer uma reclamação lá no site, tá certo? E no Banco Central. Então, você pode fazer essas reclamações, porque existe lei que te ampara, o Código de Defesa do Consumidor, que eu citei no início da nossa aula, que fala que a cobrança não pode interferir no seu trabalho, tá certo? E tem as leis estaduais que definem aqui o horário de ligação. Fez sentido, gente? Fez sentido aqui. Então, você precisa ter consciência dessas informações para você entender que a cobrança do banco não pode ser de qualquer jeito. O banco não pode ligar a hora que ele quer, a hora que der na telha para te cobrar, não. Não pode, gente. Tem lei que te ampara quanto a isso. Tem lei que te ampara. Sueli, minha linda, não vai ficar salva, minha linda. Tem lei que te ampara quanto a isso. Então, recebeu a ligação, atenda, informe, anote o protocolo, nome da pessoa que te atendeu, data e hora dessa ligação. Isso é prova que você tem a seu favor. Então, não se desespere. Não se desespere. Quando você toma qualquer decisão só para se livrar das cobranças, o resultado geralmente é desastroso. É desastroso. Então, não se deixe levar pela pressão de uma ligação de cobrança. Ai, meu Deus, estão me ligando, eu tenho que resolver logo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu vou aqui fechar um acordo e pronto para me livrar disso. Vai dar problema. Vai dar BO para você. Depois você não vai conseguir pagar, faz sentido ou não. Então, a primeira coisa que você precisa é não se desesperar. Não se desesperar. Nem deixar essa ansiedade tomar conta. Eu sei que não é fácil. Eu já estive no seu lugar, eu já fui endividada 2 vezes. Eu sei que não é fácil. A gente fica desesperada. Eu tenho alunas que eu estou acompanhando agora e que estão bem preocupadas, e eu digo o quê? Eu falei no início dessa aula. Calma, respira. Qual é o passo que você vai ter que dar agora? É esse, certo? Você já deu esse passo? Um passo de cada vez. Não adianta querer atropelar as coisas, não vai funcionar, minha gente. É um passo de cada vez nessa jornada. Porque, afinal de contas, você não entrou em dívidas de ontem para hoje. Faz sentido ou não? Ai, perdão, Mércia, obrigada por corrigir. Faz sentido ou não? É 90%, Mércia, é isso aí. Faz sentido ou não? Não foi de ontem para hoje que você entrou em dívidas. Isso vem de um tempo, pelo menos há meses, talvez há anos da sua vida. Faz sentido ou não? Talvez há anos da sua vida. Aí você quer, num passe de mágica, resolver? Não vai, gente. Você quer resolver de hoje para amanhã? Dessa semana para a semana que vem? Não vai. Lembra, é um passo de cada vez. Não adianta se desesperar. Show? Beleza? Então, primeiro ponto. Da melhor forma de quitar suas dívidas com até 90% de desconto, né, Mércia? Com até 90% de desconto. É não se desesperar e não deixar a ansiedade tomar conta. Beleza? Show de bola. Segundo ponto importante aqui. Da melhor forma para quitar as dívidas com até 90% de desconto é você entender os seus direitos. É você entender os seus direitos.
Você sabia disso aqui? Deixa eu voltar para mim, deixa eu descompartilhar aqui a tela. Você sabia desses direitos que eu falei agora para você, do artigo do 42 e 71 do Código de Defesa do Consumidor? Você precisa entender quais são os seus direitos. Existe o Código de Defesa do Consumidor. Existem resoluções do Banco Central do Brasil que nos amparam, que falam ali o que o banco precisa fazer, o que é direito nosso. E se você não souber os seus direitos, esquece que tá dívidas com até 90% de desconto. Esquece. Porque não vai funcionar. Você precisa entender os seus direitos. Vou citar um aqui, que está lá na resolução 4790 do Banco Central. É uma resolução de 2020, agora recente. E lá nessa resolução, uma das coisas que fala é que você pode cancelar a autorização de débitos na sua conta. Você pode, é direito seu, cancelar a autorização de débitos. Teve outro dia que eu estava falando com uma amiga e ela falou assim: Lídia, a minha gerente falou que eu não posso tirar o meu cartão de crédito do débito automático. Aí eu disse para ela: você pode sim, ninguém é obrigado a deixar nenhuma conta em débito automático. Você pode. Você pode cancelar a autorização de débitos. Inclusive, se você pegar contrato lá do seu cartão de crédito, muito provavelmente eu já peguei alguns contratos de cartão falando que você pode sim cancelar essa autorização de débito do cartão na sua conta. É direito seu. É direito seu. Então você precisa saber dos seus direitos. Você precisa saber dos seus direitos. De nada, minha linda. Você precisa saber dos seus direitos. Senão, como é que você vai negociar com o banco? Você vai chegar lá na agência para falar com o seu gerente. O gerente vai dizer para você lá o que ele bem entender e você vai sair com o rabinho entre as pernas. Porque você não sabe os seus direitos. Entende? Então, começa a buscar esse entendimento. Estou aqui para ajudar você nisso. Falando do Código de Defesa do Consumidor, resoluções do Banco Central. Se você não tiver esse conhecimento, esquece que está as dívidas com até 90% de desconto. Maravilha, minha gente. Então, falei aqui dois pontos importantes para a melhor forma de quitar as dívidas com até 90% de desconto. Primeiro, não se desesperar, não deixar a ansiedade te dominar. Segundo, entender os seus direitos. Os direitos que você tem, mesmo estando endividada. Maravilha? Show de bola. Terceiro ponto importante. Da melhor forma de quitar as dívidas com até 90% de desconto. É você ter essa melhor forma. É entender as suas dívidas. Não adianta você chegar lá com o seu gerente, aí ele vai abrir lá o sistema dele para você. Vamos ver se já aconteceu com você. Ele vai lá, gerente, eu queria ver aqui como é que está a minha dívida, como é que eu consigo negociar. Ele vai lá abrir o sistema dele. Peraí, deixa eu dar uma olhada. Aí ele vai até virar o computador dele para você, para te mostrar, e vai dizer assim, olha, a senhora tem essa dívida aqui que está 15, tem essa dívida aqui, do empréstimo, que hoje está em 60 mil, tem a dívida do cartão de crédito, que está 10 mil reais, tá certo? Então, olha só, se a senhora quiser, a gente pode juntar todas essas dívidas numa só, aí a senhora fica com uma só parcela, tá certo? E aí quita todas as outras dívidas. É isso que ele vai falar para você. Aí você, desesperada, com ansiedade a mil, querendo resolver para ontem, na verdade, suas dívidas, vai lá e aceita sem pensar, sem entender essas dívidas. Como é que essa dívida chegou a 15 mil? Como é que essa dívida do empréstimo está 60 mil? Como é que a dívida do cartão de crédito já está em 15 mil?
Você precisa entender a dívida. Essa é a melhor forma de eu quitar a dívida? Será que eu tenho que pagar 15 mil mesmo por essa dívida? Você precisa entender, senão você vai ser engolida pelo gerente. Ele vai jogar lá a proposta que ele bem entende, que geralmente a primeira proposta que o banco te faz não é a melhor que ele pode te oferecer, geralmente vai ser lá em cima. Aí você vai lá e fecha e paga muito mais do que você devia. Muito mais do que você devia. Aconteceu comigo, a segunda vez que eu entrei em dívidas, eu me desesperei, porque eu queria resolver, eu não queria passar pela mesma coisa que eu passei da primeira vez que eu fiquei endividada, ligações de cobrança, nome sujo, eu não queria, eu me desesperei, eu digo, não, vou negociar logo essa dívida, vou negociar logo isso. E aí o que aconteceu? Paguei mais que o dobro do que eu devia. Paguei mais que o dobro do que eu devia. Por quê? Por causa do desespero. Passei 2 anos pagando essa dívida. 2 anos pagando essa dívida. Por quê? Eu não busquei entender essa dívida. Será que a dívida é tudo isso mesmo? Será que tem outra forma de eu pagar essa dívida sem ser a proposta que o banco está me oferecendo? Que risco que essa dívida tem? Essa dívida me oferece algum risco de eu perder alguma coisa? Porque uma das coisas que o banco vai fazer com você é, olha, se você não pagar essa dívida, seu nome vai para o SPC e Serasa, vai para a justiça, seus bens vão ser bloqueados, sua conta vai ser bloqueada. É assim ou não é? Aí, se você não tem conhecimento, você vai lá e cai. Ah, o banco está me ameaçando, eu vou ter que aceitar. Eu vou ter que fechar esse acordo de qualquer jeito. Senão minha conta vai ser bloqueada. Senão minha dívida vai para a justiça. É assim ou não, minha gente? É assim ou não é? E aí, se a gente não entende a nossa dívida, se a gente não entende os nossos direitos, que eu acabei de falar, a gente cai na lábia do banco. Cai bonito. Lídia, como é que eu vou entender as minhas dívidas? Como é que eu faço isso? Como é que eu entendo o risco que a minha dívida oferece, que foi a aula de ontem? Como é que eu entendo por qual dívida eu vou começar? Qual a mais urgente? Você precisa de 2 documentos. O documento de evolução da dívida e o contrato dela. O documento de evolução da dívida, o que é? Ele funciona como um histórico da sua dívida, desde quando você começou a dever, os juros que o banco está te cobrando, quanto a dívida está agora, é um histórico da sua dívida. E o contrato fala lá qual é a sua parte, qual é a parte do banco, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, o que o banco disse que vai fazer se você atrasar o pagamento, o que o banco disse que vai fazer se você não pagar. Está tudo lá nesses 2 documentos. Eu recebi uma mensagem de uma aluna do método que entrou há pouco tempo, nessa última turma, né, que a gente fechou há 2 semanas. E aí ela disse assim, Lídia, olha só, o banco me mandou essa mensagem aqui, olha, ele me fez essa proposta aqui. A primeira pergunta que eu fiz para ela, eu disse assim, minha linda, você já pediu ao seu gerente o documento de evolução da dívida e o contrato de cada uma das suas dívidas? Por quê? Como é que você vai aceitar uma proposta sem você saber nada sobre a sua dívida? Sem você entender por que a dívida chegou nesse valor, qual era o valor antes desse monte de juros que o banco colocou em cima, se essa proposta é justa. Como é que você vai saber? Vai fechar um acordo no escuro? E depois não vai ter condições de pagar até o fim? Ou depois vai ficar que nem eu, amargando, pagar 2 anos uma dívida por mais que o dobro do que eu realmente devia? Faz sentido, gente. Então não adianta se desesperar. Não vai funcionar, cara. Não vai funcionar. Não adianta você ir lá desesperada com o seu gerente querendo uma solução. Não vai funcionar, gente. Entende? Então, entenda uma coisa. O desespero é seu inimigo para você quitar suas dívidas com até 90% de desconto.
Guarda essa frase. O seu desespero é seu inimigo para você quitar suas dívidas com até 90% de desconto. Beleza? Então, olha só. Falei aqui 3 pontos importantes, tá? Primeiro, não se desesperar. Não deixar a ansiedade tomar conta. Não tomar nenhuma decisão precipitada para negociar suas dívidas. Segundo, entender os seus direitos. Você tem direitos mesmo endividado. E terceiro, entender a sua dívida. Será que é justo essa proposta que o banco está fazendo? Deixa eu pedir o documento de evolução da dívida e o contrato para eu entender essa dívida. Qual é o valor inicial dela? Quanto de juros está em cima? Quanto que o banco está me cobrando hoje? Boa tarde, Meire. É justa essa proposta? Cabe no meu bolso essa proposta? Cabe no meu bolso? Esse é outro ponto importante que você precisa analisar. Entende? Então, não se desespera. O desespero é seu inimigo na hora de quitar uma dívida. Com até 90% de desconto. Não vai funcionar. E eu arrisco dizer que para você quitar suas dívidas com até 90% de desconto, fazendo do jeito certo, com estratégia, você vai precisar de ajuda. Imagina se essa aluna que eu citei agora anteriormente, que o gerente está lá em cima, mandando proposta para ela fechar um acordo de negociação das dívidas que ela tem com o banco. Se ela não estivesse sendo orientada, ela já tinha fechado esse acordo e não ia conseguir pagar. Faz sentido ou não, gente? Não ia conseguir pagar. Porque no desespero a gente faz besteira. É ou não é? A gente faz besteira. Olha só, vou trazer aqui uma pergunta. Teve uma pessoa que me perguntou assim, outro dia, Lídia, olha só, eu tenho uma dívida de empréstimo, eu tenho uma dívida de financiamento, eu tenho uma dívida, Lídia, e eu não, essas 2 dívidas, e eu não tenho condições de continuar pagando as 2. Lídia, o que eu faço? Estou com essas dívidas, eu não vou conseguir, eu não estou mais dando, não tá mais cabendo no orçamento. O que eu faço? Eu paro de pagar? Vamos lá, primeira coisa, você tem que analisar o risco dessas dívidas. Qual é o risco de você perder alguma coisa que essa dívida tem? Como assim? Eu não estou entendendo. Vamos lá. Eu falei aqui na aula de ontem, inclusive, que cada dívida tem um tipo de risco. Então, você está aqui as dívidas que são de alto risco. Financiamento da sua casa, do seu carro, da sua moto, empréstimo que tem algum tipo de garantia, dívidas onde tem fiador, tá certo? IPTU, IPVA, são dívidas de alto risco, agiota. Por quê? Oferece o risco de você perder alguma coisa. Por exemplo, se você tem financiamento da sua casa, se você parar de pagar esse financiamento, você corre um sério risco de perder a sua casa. Se você não pagar o empréstimo que você deu algum bem seu em garantia, você corre um sério risco de perder esse bem. Você corre um sério risco de perder esse bem. Então, você precisa primeiro analisar. Beleza, eu não estou mais dando conta de continuar pagando. Essa dívida é de alto risco, eu vou perder alguma coisa com essa dívida? Algum bem? Existe esse risco? Como é que eu consigo fazer? Por exemplo, vou dar esse exemplo aqui, já te respondo, Karine. Exemplo dessa pessoa que perguntou, Lídia, eu tenho dívida de financiamento da minha casa, eu tenho uma dívida de empréstimo. Lídia, e agora? Vamos lá. Aí o que acontece? Financiamento de casa é alto risco. Beleza? Alto risco. Então, não dá para você parar de pagar, você pode perder a sua casa. E aí, vamos parar para analisar? Vamos lá. Será que você consegue reorganizar a sua vida financeira de forma que você consiga continuar pagando esse financiamento do jeito que ele é hoje?
E o empréstimo pessoal? Não, Lídia, já fiz isso, não dá. Beleza. Esse financiamento da sua casa. É possível, por exemplo, você alongar o prazo desse financiamento, porque o valor da parcela vai reduzir. E reduzindo mais lá na frente, de repente você consegue amortizar essas parcelas, ou seja, começar a pagar de trás para frente também, para pagar mais rápido e com desconto. Ou, será que esse financiamento de casa eu consigo fazer a portabilidade para outro banco que tem juros menores e reduzir o valor dessa parcela? Então é preciso analisar todas essas possibilidades. Só que se você estiver desesperado, você não vai conseguir parar para pensar nesses detalhes. Faz sentido ou não? Lídia, eu tenho um empréstimo pessoal também, e agora? Não consegui resolver essas alternativas do financiamento. Ou eu consegui, mas ainda está pesado, Lídia. E aí, o que eu faço com o empréstimo pessoal? Será que você consegue negociar com o banco? Ir lá, fazer uma cartinha, escrever bonitinho lá as dívidas que você tem, as dificuldades que você tem, qual é o seu salário, nananã, explicar que esse juro está alto, que existem outros bancos que os juros estão menores, se ele, que ele consegue fazer um acordo com você para reduzir essa taxa de juros. Então, é preciso analisar essas possibilidades. Faz sentido ou não, gente? Porque tem saída. Eu falei no começo da nossa aula de hoje. Toda dívida tem solução, tem saída. Só que você, se estiver desesperado, se deixar a ansiedade tomar conta, se você não entender os seus direitos, se você não entender as suas dívidas, como eu falei, você não vai conseguir analisar esses pontos de vista diferentes, essas alternativas diferentes. Faz sentido, minha gente? Beleza? E aí a Karine perguntou assim, ó, empréstimo pessoal tem algum risco? Vamos lá, Karine. Primeira coisa, precisa analisar o contrato desse empréstimo, tá? Se é um empréstimo pessoal simples, que não tem nenhum bem seu em garantia, o risco dele é baixo, tá? O risco dele é bem baixo. Então, por exemplo, é possível usar a estratégia que eu chamo de quita tudo ou espera, que é você parar de pagar esse empréstimo temporariamente, fazer uma reserva e você fazer uma proposta mais na frente ao banco para quitar essa dívida à vista. Tá certo? Então, empréstimo pessoal sem garantia é uma dívida de baixo risco, assim como cartão de crédito, como cheque especial, como carnê de loja. Então, não adianta bater o desespero. Para você encontrar a melhor forma para quitar suas dívidas com até 90% de desconto, você precisa não se desesperar, não deixar a ansiedade tomar conta, entender os seus direitos que você tem mesmo estando endividado, entender as suas dívidas, qual o risco que elas oferecem, qual era o valor antes dos juros que o banco está cobrando, qual era o valor inicial dessa dívida. Você precisa entender quais são os riscos que ela oferece a você, a taxa de juros, para você entender esse contexto e entender qual é a proposta que o banco está me fazendo, quase não sai, minha gente. A proposta que o banco está me fazendo é justa? Olhando para o documento de evolução da dívida, para o valor inicial que eu devia, o valor que o banco está me cobrando hoje, esse valor é justo? Esse valor cabe no meu bolso? Faz sentido, minha gente? Beleza pura? Beleza? Beijo no seu coração. Tchau, gente. Valeu demais.